Gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Que a suave paz do Mestre Jesus esteja nos envolver a todos. Primeiramente, eu quero dizer a vocês que hoje é uma noite excepcional, porque hoje é sexta-feira, é o dia da nossa reunião privativa, no qual não abrimos ao público, mas tudo tem uma primeira vez e um motivo especial. E hoje, pela presença desse nobre amigo, tão longe, que está vindo desenvolver os 2 seminários na nossa cidade, se fez necessário este banho de luz com o tema que ele vai apresentar para todos nós. A forma de apresentar o nosso irmão Lacordé Abraão Fayad, nome do homem, grave bem, tá bom? Cuiabano de Cuiabá, Mato Grosso do Sul. Amigo que eu tive a oportunidade de conhecer quando em 2019 visitei Cuiabá, convite da Casa Espírita Cuiabá, né? Quando fazia 100 anos, convite da nossa irmã Vera Forte. E como eu tinha convidado na época o companheiro Alírio, que são parceiros, né? Doutor Alírio Siqueira Filho, para vir aqui em 2020, não houve a possibilidade por causa da pandemia, eu resolvi dar um pulo na federação para encontrar esses nobres companheiros e fui muito bem recebido durante o período que estive lá. O problema maior é que eu enfrentei um frio de 46 graus e 7 décimos, que a gente fritava ovo, peixe, tudo ali na hora, né? Na hora. Calor abençoado, viu? É muito quente. E aqui estamos hoje, convidado que foi Lacordé para desenvolver essa atividade. Prontamente se apresentou aqui para nós. É a forma da gente interagir, divulgar, apresentar conhecimento, vivência. Lacordé, que é psicólogo, né, clínico organizacional, ex-militar da aeronáutica, e espírita, fundador do Instituto Plenitude Humana, trabalho extraordinário juntamente com o Dr. Alírio Siqueira Filho. Então, essa atividade da doutrina espírita é isso que a gente precisa para crescer, ouvir os companheiros comprometidos com a verdadeira causa. Eu vou convidar a nossa irmã Lídia para um breve trecho do nosso Evangelho. Em seguida, ouviremos a mensagem da noite de hoje, que é a presença amorosa de Jesus em nossas vidas, tá? A palestra de hoje. E convidando a todos, gente, vamos ser pontuais. Amanhã às 17 horas estaremos iniciando o primeiro seminário, tá? Onde vamos falar do papel da Casa Espírita nesse momento que vivenciamos. E no domingo, a partir das 8h30 em ponto, ele deve estar entrando em atividade, então às 8 horas, estaremos falando a cura espiritual da depressão, ansiedade, medos, fobia, todas as travas psicológicas que a gente ainda carrega, a maioria ainda carrega, e que a doutrina espírita e a visão psicológica pode ofertar terapêutica e as bases. Então, substituindo a reunião de hoje, nós temos nosso irmão Lacordé com esse tema muito bonito. Meu irmão, você tem uma hora que Jesus te abençoe, fique tranquilo, bom? Se quiser tirar a cadeira, quando você levantar, você fala que a gente, ou então pode tirar ela aqui. Diga aí, Luiz, para ali enxergar depois a gente diz. Boa noite. Tranquilo. A mensagem que caiu para nós essa noite foi o capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos, a indulgência. Espíritos, queremos falar-vos hoje da indulgência, o sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgar.
Ao contrário, ocultas, a fim de que se não torne conhecido, senão pela unicamente. E se a malevolência nos descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso, tenha o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tendo os lábios censuras, apenas conselhos, e a mais das vezes velados. Quando criticais, que a consequência se há de tirar das vossas palavras, a de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar. Revelais mais do que culpar. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? E aqui nós paramos um pouco nessa leitura, nessa mensagem, por ser extensa. Fica para a gente refletir um pouco, né, sobre o capítulo 10, a indulgência. Os irmãos, o Afonso, os queridos amigos da minha. Lidamos, irmãs, uma noite com paz e evangelismo a todos nós. Possa Jesus prosseguir nos envolvendo nas doces orações de chão. Eu estou muito emocionado. Aqui vocês, a casa me remeteu a um momento significativo na minha vida também. Uma casa espírita aos 18 anos, junto com um grupo de amigos, criamos, né? Um espaço também bem acolhedor, né? Como esse aqui. Joana de Anjos coloca que uma casa espírita, para ser inscrita no mundo espiritual, leva 10 anos. Imagine então essa casa espírita, olha, mais de meio século. Quantos trabalhadores não tem no mundo espiritual assistindo aqui nessa casa? É um manancial de luz todo esse espaço. Vitor Hugo, que é tido como sendo o gigante da pena, ele diz assim que quando se cria uma escola, fecha-se vários presídios. Uma casa espírita, que ela tem um caráter de escola, não uma escola formal, uma escola da alma, que é um verdadeiro laboratório moral. Ela tem um caráter também de hospital, mas não é um hospital de corpos, é um hospital de almas. Ela tem um caráter também de família, porque aqui nós encontramos a nossa família espiritual, boa parte dela, onde nessa convivência nós abrimos força para nos administrar os nossos desafios. E ela tem todo esse sentido, a casa espírita, como sendo este laboratório de almas. E coordenado por quê? João, no seu Evangelho, ele coloca que Jesus, num dado momento, olhando por todos, ele diz: olha, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Outro Consolador, porque ele e todos aqueles que vieram antes de Jesus, Sócrates, Pitágoras, Laodicea, todos vieram sob a tutela de Jesus. E ele disse que este Consolador deveria trazer uma nova proposta, que justaria eu recordar aquilo que ele havia dito. Então vejamos que Jesus, ele nunca, como ele mesmo falou, eu rogarei ao Pai que ele nunca nos deixará órfãos. Então eu pergunto, quem que nós temos saudade de Jesus? Não é verdade? E por que nós temos a saudade de Jesus? Porque a nossa ligação com Cristo, ela é tão profunda, porque vem de uma força, a força maior. Qual que é a força maior do universo? É o amor.
João diz assim: Deus é amor. E na própria Gênesis bíblica, nós vamos encontrar, nós fomos criados a imagem e semelhança do Criador. Então, se Deus é amor, nós somos o quê? Precisamos Amor ser. também. Somos amor. Eu posso não usar, mas nós somos amor em potencial. Não é verdade? Tanto é que o corpo é feito de água, tem sede de água. E o espírito é feito de quê? De amor. Então nós temos sede de quê? Do amor. O amar cuidar, o amar zelar, o amar compreender, o amar acolher. As pessoas que mais marcaram a nossa vida não foram pessoas que nos deram coisas. E quando deram, é porque se deram com aquilo que estavam dando. Eram pessoas que nos acolheram, nos fizeram nos sentir gente, amado, querido, não foi? Agora eu pergunto, quem que fez mais do que o Cristo? Então é a força de atração amorosa do Espírito Crístico, determinado por Deus para ser nosso modelo guia, conforme nos ensina na questão 625 do Livro dos Espíritos. Então, quando Jesus promete o Consolador, esse Consolador vem. Agora vem como? Diferente de tudo aquilo que nós esperávamos. Ele vem como sendo uma proposta manifestada através da manifestação dos Espíritos. A doutrina espírita, diferente de todas as demais, ela não foi criada, ela foi codificada. Por isso que chama a doutrina dos Espíritos. Porque quando Allan Kardec, na verdade, era o professor Rivaio, um eminente professor, pedagogo, ele poliglota, estudou com o pai da pedagogia moderna, que é Henri Pestalozzi. Com Pestalozzi, ele começa colocando que educar é coisa do coração. Que até Pestalozzi, muitos de nós conhecemos a palmatória, né? Castigo para aprender. Pestalozzi diz, não, educar é coisa do coração. E foi aí que o professor Rivaio foi beber nesta fonte. E ele trouxe para a França. Só que quando ele foi ali na convivência com um magnetizador, que era o seu Fortier, estava no auge as mesas girantes, que começou em 1848, lá em Heidelberg, este fenômeno. E quando este amigo colocou, olha, professor, as mesas agora não somente mais bailam, as mesas também respondem a pergunta das pessoas ali. Como é que pode a mesa responder? Se ela não tem cérebro? E ele foi numa dessas reuniões, e ali ele começa então a pesquisar, e nós temos então o advento da doutrina espírita, que é a promessa de Jesus. Uma das mensagens do Evangelho, Allan Kardec tem o cuidado de colocar uma mensagem mais ou menos assim: venham como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazendo-vos a verdade, dissipar as trevas, confundindo os orgulhosos. Quem que esteve outrora entre os filhos desgarrados de Israel? Então é uma doutrina que depois foi encontrada na anotação de Allan Kardec. Durante 15 minutos, uma vez por mês, ele tinha assessoria de Jesus. Essa é a doutrina espírita que nós temos hoje. Então, justamente, a proposta da doutrina espírita está lá na questão 625, ó, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? E a resposta mais sintética é Jesus. Por que Jesus ele é o modelo e guia da humanidade? Tudo é muito importante a gente ver texto e contexto. A doutrina espírita é a doutrina dos porquês, né? Pode ver que criança, quando está aprendendo, mãe, por que é isso? Mãe, por que é aquilo? Ela quer saber o sentido. Então não adianta eu saber de cores e salteadas as perguntas do Livro dos Espíritos se eu não sei por quê. Qual o sentido delas? Por que Kardec fez essa pergunta? Qual que foi o sentido dessa pergunta? Por quê? Modelo nós temos muito na humanidade. Liderança todos nós temos. Agora nós temos aquele anti-líder. Aqueles líderes que, em vez de trazer uma mensagem de ética, de amor, de fraternidade, ele não perde a liderança. Então nós temos liderança por bem, mas temos também liderança por mal? Temos. Veja que às vezes a garotada, por exemplo,
falta uma referência maior. Se ele está lá onde é no meio da boca de fumo, por exemplo, eu sou voluntário numa instituição, que eu perguntei para um garotinho, como é que chama seu pai? 4 para 5 aninhos. Ele disse, qual? Eu falei, por quê? Você tem mais de um pai? Tem, eu tenho um pai de noite e outro pai de dia. Eu falei, como assim? Não, eu tenho um pai que de dia, esse pai eu gosto. Que é o que chega, ele traz, às vezes ele vai naquele contêiner de lixo, então ele traz banana, traz melancia. Eu de noite eu não gosto não. De noite ele quebra a porta lá do nosso barraco, ele chega, já rasgando a roupa da minha mãe e põe a gente para fora. E a gente já pode deduzir o quê? Então nós vamos perceber que qual que é a referência desse garoto de vida? Qual que é a referência daquele garoto que está ali no meio onde tem a droga? Esse é o dono da boca de fumo. Então nós vamos perceber que há vários níveis de liderança, mas a liderança do Cristo é uma liderança de amor. Porque Deus não erra. Então ninguém nasceu onde está, com quem está, ou é na favela, onde for, por acaso. Então toda a visão que a doutrina espírita nos traz é do espírito imortal. Ali nós estamos vendo, eu enquanto um favelado, mas eu sou um espírito imortal. Que às vezes eu estou naquele estágio para desenvolver a virtude da humildade, da resiliência. Que quando a gente muda, a gente também ajuda a mudar quem está gravitando em torno da nossa vida e ajuda a mudar o vizinho, de repente muda o quarteirão, muda a cidade. Não é verdade? Então Jesus, ele veio trazer uma proposta completamente diferente. Que a mudança ela vai se dar não é pela massa, ela se dá pessoa a pessoa. Veja Mahatma Gandhi, um homem. Na época dele, o maior exército era o exército da Inglaterra, o exército britânico. Um homem com uma palavra, um lema, que ele foi beber na fonte que é Jesus, ó, da não violência, libertou todo o povo do maior exército da época. Então imagina Jesus. Aí a gente vai entender que a proposta da doutrina espírita é reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Por isso que Jesus, olha, o próprio Mestre ele nos ensina em João, no capítulo 17, versículo 6, ó, já para dar a entender quem é Jesus. Né? Porque vejam, manifestei o teu nome, o nome de Deus, ó, aos homens, que do mundo me deste. Ó. Então, toda a humanidade, Deus deu para quem? Para a tutela de Jesus. Por isso que ele é o modelo e guia da humanidade. Aí veja, eram teus e tu o deste e aguardar e guardam a tua palavra. Veja, o que ele quer dizer aí? Lá em João, capítulo 8, ele diz assim, ó, quando o doutor Dalei pergunta se ele era maior do que Abraão, ele coloca, antes que Abraão fosse, eu já era. O que quer dizer isso, gente? Antes que nós chegássemos à categoria de espíritos, Jesus já nos aguardava amorosamente para nos ajudar a desenvolver a nossa angelitude, o nosso Cristo interno. Por isso que ele diz, ó, tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais, se tiverdes fé. Fé é o quê? Confiança. Confiança em si, confiança em Deus, confiança na vida. Porque se eu não confio em mim, não adianta nada você dizer, agora eu sou uma pessoa muito inteligente. Eu não acredito. Eu vou achar um bando de falsos. Agora é diferente. Eu digo, olha, mas você não entende, você nem... Se você tem autoconfiança, você diz, olha, esse é o seu pensamento, mas eu sei quem eu sou. Então veja como é importante nós estarmos sabendo quem nós somos. Então algumas questões básicas, se nós não internalizarmos, nós vamos ficar à mercê do outro, das situações, daquilo que nos acontece. Então, uma questão básica para nós. Tem um teórico da psicologia, que é Vallon, aí a professora estudou também Piaget, né? Então ele diz assim, toda criança, ela tem necessidade do adulto socializado para inserir no social. Então quem nos apresenta no primeiro momento da vida é o pai, é a mãe, é quem desenvolve ali o trabalho da amamentação. Por exemplo, a criança quando nasce, o corpo dela vai ser apresentado para ela a forma como a mãe toca, a forma como a mãe amamenta,
Então, todos nós temos necessidade de uma liderança, de um cuidado, de uma tutela. Por isso que Deus nos deu a bênção de, além de nos criar a sua imagem e semelhança, a tutela de Jesus. Lá na questão 13 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala dos atributos de Deus: onipresente, onisciente, amoroso, bom, justo. Se lá na Gênese Bíblica coloca que nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus, o que significa isso? Que todos nós, ao sermos criados, Deus já além de nos criar, e quando Ele nos criou para quem? Se Deus é tudo, Ele precisava ter nos criado. Então Ele nos criou para quem? Como é que você chama? Marcos, Deus criou você para quem? Para Ele, ó. Tá certo ou não? Ou foi para Deus? Para Deus não, porque Ele é tudo. Deus sendo tudo, Ele não precisava nem ter me criado, nem vocês. Então criou o Marcos para Ele mesmo. Foi ou não foi? Agora, além de criar o Marcos para Ele, que deu o Marcos para Ele cuidar, enquanto espírito, e ainda o que Ele fez? Nos dotou de todos os atributos de Deus. Da mesma forma, se você pegar uma semente, e se eu lhe der uma semente de abacate, como é que você chama? Giovanildo? Ivanildo? Ó, vou dar uma semente de abacate para o Ivanildo. Eu estou dando uma semente de abacate ou abacateiro? Uma semente? Mas ele está falando que é um abacateiro. Por que ele está falando que é um abacateiro? O que tem dentro da semente? Ele vai plantar. Ah, olha aí, ó. Se ele plantar, se ele regar, se ele adubar, ele vai o quê? Desfrutar do abacateiro que estava onde? Assim somos nós. Deus não cria ninguém coitadinho, nem incapaz. Faz sentido? Então, além disso, além de termos criado dessa forma, veja, quando eu dei a semente do abacate para o Ivanildo, dentro da semente faltava alguma coisa para acordar o abacateiro que estava ali dentro? Falta alguma coisa dentro da semente para despertar a árvore que está ali dentro? Ela não tem todos os ingredientes necessários. Quando ele plantou, quando ele adubou, quando ele regou, saiu de dentro da semente ou não? Assim somos nós. Então, dentro de nós não falta nada para que nós sejamos felizes. Mas desde que eu faço com o Ivanildo, plantar, regar, adubar. Faz sentido? E é isso que Jesus veio ensinar. Então, Jesus veio justamente estar nos ensinando. Aí a gente vai perceber lá o Emmanuel no livro Caminho da Luz, ó, o que ele diz, olha, Cristo é a linha central de todas as nossas cogitações. Ó. Ele é o único depois de Deus para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquirimos para a redenção o sacrifício do seu amor. Então, o que nós vamos entender aí? Ó, por isso que Jesus diz assim, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. O que quer dizer isso? A evolução, ela é uma opção ou ela é uma programação divina? Então, o pior bandido, ele vai ser um anjo ou não? Ele já é um anjo, ele não já é um abacateiro dentro daquela semente? Já é um anjo. Ele ainda não regou, não adubou, igual o Ivanildo fez. Não é? Então, da mesma forma, somos nós. À medida que nós vamos nos cuidando, nós vamos despertando o nosso Cristo interno. Por isso que Joana diz assim, sabe quem é o anjo de hoje? É o pecador arrependido de ontem. Por quê? À medida que nós vamos crescendo espiritualmente, através das reencarnações sucessivas, nós vamos despertando o nosso Cristo interno. E foi isso que realmente Jesus veio nos ensinar. Como fazer isso? Qual é o processo? Como é que nós podemos desenvolver? E a presença de Jesus na nossa vida significa algo amoroso, algo que venha a nos abastecer na busca da nossa felicidade. E onde está a felicidade? Dentro ou fora? E onde está a felicidade? É no que eu tenho, no que eu faço, no que eu estou? Não. Constitui a felicidade no nosso esforço de desenvolver os nossos valores
em sintonia com as leis divinas. Então aqui nós já aprendemos alguns princípios básicos. Primeiro, quem que é você? Você é um filho de Deus, herdeiro do universo. Então, se Deus é tudo, para quem que Ele criou o universo? Para quem? Então, de quem que é o Sol? O Sol é seu também? De todo, mas é seu? A sua parte, quem que vai te dar? Cada um vai buscar a sua parte. É ou não? Porque ou eu me coloco na luz do sol, ou eu me ponho na sombra. Mas ele é para todos nós. Ó. Então veja, então quem que te inclui? E quem te exclui na vida? Nós mesmos, olha aí, ó. Por isso que Jesus coloca tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais, mostrando o seguinte: não há privilégio. Mais ainda, se a doutrina espírita tem a proposta de viver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade, às vezes a gente ouve assim, ó, isso é bonito na teoria, não é? Quero ver na prática. Eu pergunto, o Evangelho de Jesus é teoria? É? Não. E a doutrina espírita não é teoria? Também não. Então nós vamos lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim, olha como é inteligente. Deus criou espíritos bons e espíritos maus? Tem privilégio? Para um ele deu tudo, para outro... Olha o que está por trás da pergunta. Tem privilégio? Para um ele criou bom, outro ele criou ruim? Mas aí a gente fala assim, o que Deus está fazendo isso comigo? Eu não tenho sorte. Tudo que eu faço nada dá certo. O problema não é de Deus, é de quem? É o jeito que eu estou fazendo. É ou não é? Então vejam, olha a resposta. Deus criou a todos, todos os espíritos simples e ignorantes. O que é simplicidade? Você pega aquele aluno que chegou lá na sua escola, ele não sabe ler, ele não sabe escrever, ele não sabe quais são as regras da escola, não é? Ele não sabe nem o que a professora pode oferecer, ele não sabe nem os recursos que a escola pode oferecer para ele, é ou não é? Mas aos poucos ele vai desenvolvendo, não é? Ele vai saindo daquela ignorância, tanto do saber, como na questão também do entender. Então, simplicidade é desprovido dessa complexidade que hoje a gente tem. Por exemplo, a garotada hoje já não nasce mexendo no celular? Agora eu pergunto para nós, eu pelo menos achava que quando tinha computador, qualquer botão que apertasse eu ia me morder ou ia estragar o computador. Não era assim? Então a gente vai observando que essa ignorância de não saber, nós temos 3 tipos de ignorância. A ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar. Então nós somos criados simples, simplicidade, desprovido dessa complexidade de pensar, e ignorante do quê? Das leis divinas. Porque por nós não entendermos as leis divinas, nós às vezes batemos cabeça. É ou não? Nós ficamos muitas vezes aí agindo equivocadamente, né? Porque a gente não entende. Agora, quanto mais a gente busca se entender, compreender quem sou eu, e compreender também as leis divinas, mais a gente vai desfrutar daquilo que a gente é. Por exemplo, o Ivanildo, você pegou a semente de abacate. Ele tem um lado para plantar, não tem? Tem. Ele foi para buscar saber isso. E outra coisa, se ele pôr muita água, o que vai acontecer? Se ele pôr água de menos, o que vai acontecer? Então veja, tudo tem uma lei, não tem? As leis divinas também. Então quanto mais eu entendo como é que funciona a lei de liberdade, pela lei de liberdade, dependendo da minha escolha, eu me liberto. Dependendo do uso da lei de liberdade, determinadas escolhas que eu faço, eu me complico. É ou não? Mas todo mundo é livre para fazer o que quiser. Não é verdade? Por exemplo, eu posso ter escolhido, em vez de estudar, eu fui realmente fazer outras coisas. Como está lá naquela passagem dos 2 filhos lá do Evangelho. Né? Que Jesus conta essa parábola. Um foi para Gandaia, né? O outro ficou ali, mas o fato é que todos nós somos filhos. Vai bater cabeça, mas volta tudo no mesmo lugar. Né? Que é o processo da evolução. Agora, aquele que aproveitou a oportunidade, o que acontece? Vai levar um sabor diferente, não vai? Vamos pensar diferente. Aqui a Terra é como se fosse um grande hospital-escola. Pode ser ou não?
O ano letivo vai terminar para todo mundo, vai ou não? Agora, se eu aproveitei bem, veja, eu vou voltar para casa levando um sabor. E se eu não baratei a oportunidade? Eu vou levar o outro sabor. Vou ver meus colegas na frente, não é isso? E aí o que acontece? O ano que vem volta. Só que eu vou voltar para a mesma sala, o mesmo professor, se eu não aproveitei, se eu malbaratei o ano, não é verdade? Então daí nós vamos entender quando Jesus diz assim, a cada um conforme as suas obras. Então nós somos herdeiros de quem? De nós mesmos. Então a primeira ignorância é a ignorância do não saber. Depois a ignorância do não sentir. Depois a ignorância do não vivenciar. Por exemplo, você já viu o médico fumando? E o médico ele tem ignorância do quanto o alcatrão, a nicotina faz mal e outros elementos. E por que ele fuma? Então ele está na ignorância do não vivenciar, do não sentir para não vivenciar. Porque se a gente não sentir, a gente não vivencia. Eu estava onde eu trabalho e uma neta resmungando, tá com a avó, eu vou chegar lá, vou falar aquilo, vou dizer isso para aquele rapaz, falando os palavrões, ele não me valorizou e tal. Olha, que ela me deu uma acalmada, a avó botou a mão na perna da minha neta, põe sentido no que você está falando, põe sentido. E ela deu uma paz, avó, não é que a senhora tem razão mesmo, que o cara já não presta, então eu vou mexer, eu vou me lamear mais ainda. O que é pôr sentido? O que você quer com o que você quer falar? O que você quer com o que você vai fazer? Onde é que isso vai dar? Porque tudo deu depois. Deu ou não tem? É isso que você quer mesmo? Vai te ajudar? Então são escolhas que às vezes a gente faz por ignorância de não sentir qual é a consequência disso. E a outra é do vivenciar. Porque não adianta a gente não vivenciar. E uma das questões do Cristo, o que realmente o coloca como sendo guia, é a sua coerência. O que ele falava, ele vivenciava. Então, aí o irmão diz assim, as palavras convencem, mas é o gesto, é o exemplo que arrasta. Não é verdade? Então, o terceiro nível é o vivenciar. Então, o que adianta eu ter um bom discurso, né? E de repente, na minha atitude, eu deixo a desejar? Não é? Agora, é importante que a gente busque se esforçar para isso. Eu cheguei na casa espírita, minha filha tinha uns 6 aninhos, há uns anos atrás, e ela chegou, pai, por que o senhor aqui na casa espírita, o senhor chega todo alegre, assim, abraçando todo mundo, vem cá, só aquela brutalidade? A gente cai na real, né? Ele ainda brigou com a gente no carro. Falei, realmente. Então o que a gente vai fazer? Aí, Kardec, pensando nos exemplos de Jesus, ele coloca, reconhece o verdadeiro cristão ou o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que nós empreendemos em mudar a nossa conduta, em desenvolver os nossos valores. Então, o ser espírita, o ser cristão, não é ter perturbação, não é não ter problema. Todos nós temos, estamos no mundo de provas e expiações. E é por isso que Jesus diz assim, aquele que quiser vir após mim, olha que profundidade, por isso que ele é o modelo aqui, tome sua cruz, renuncie a si mesmo e siga. Qual que é a cruz? Cada um de nós, cada um tem a sua, não é? E quando a gente reencarna, nós trazemos aquele resto de cruz que a gente deixou lá para trás. Né? Às vezes é do medo, da insegurança, da maledicência, do sexo perturbado. Agora, o que eu vou fazer? Eu me acolho, e nesse momento, eu vou renunciar a mim mesmo, viver aquele momento em que eu sei, que vai me trazer uma consequência desastrosa. Igual eu vou lá, põe sentido, para a gente fazer escolhas conscientes. Tem sentido? Então o Evangelho de Jesus, ele é prático. E a doutrina espírita vem colaborar nesse sentido. Mas, olha só, que força é essa que Jesus possuía e possui a tal ponto que, vejam, ele produziu ações como essas aqui, Veja, lá em Mateus, no capítulo 4,
versículo 18, ó. Então vejam, Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, ó, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Ó, e diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Eu pergunto, quem de nós faremos isso? E aí, seria realmente abandonar, ou seja, deixar aquele seu momento de lazer, aquele seu momento para você estar seguindo com toda essa fidelidade igual eles fizeram? Que força é essa que Jesus tinha a ponto de, no íntimo da alma de cada criatura, e aquilo que ele falava repercutia? Joana de Anjos coloca: Jesus não falava a nossas personas. Por exemplo, o Lacordaire só serve para essa encarnação. Agora, enquanto espírito imortal, qualquer serviço que a gente fizer conosco, de positivo, de amoroso, é para quanto tempo? O mal é temporário e o bem é permanente. Então, por isso que as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. Então, aquele conselho, aquela orientação que você dá para o seu filho, aquele momento de carinho, aquele momento de afetividade, é pela eternidade que isso grava. Quantos de nós, depois, muitas vezes, da desencarnação daquele ente querido, ou a mãe, ou a avó, nossa, porque minha mãe dizia, olha, realmente, olha isso aqui, ó, me traz até saudade da minha mãe. É ou não? E às vezes a gente não sente o quanto isso é importante. Então, olha a força que Jesus realmente possui e está dentro de nós essa força, que é a força do amor renúncia, a força do amor indulgência, como a nossa irmã fez a leitura aqui do Evangelho, né? Que é muito importante para todos nós. Por quê? Não adianta eu só ter teoria. Agora, como que eu posso colocar isso em prática? Mas, ó, que força é essa que o Cristo traz? Lá em Mateus 4, 21, e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, ó, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Às vezes a gente não deixa um final de novela, vai para a casa espírita. Não é? Não é por causa de vocês aqui, mas eu conheço gente assim. Não é? Então, às vezes a gente coloca, porque não é um trabalho voluntário que eu vou fazer em qualquer momento, de qualquer jeito. Porque o bem que eu estou fazendo ao outro, eu estou fazendo primeiro para quem? Se eu for jogar lama em vocês, qual a mão que suja primeiro? Não é a minha? E se vocês vierem me perfumar, qual mão que perfuma primeiro? Não é de vocês? Que lei que é essa? Lei de causa e efeito. Por isso que, ó, cada um conforme as suas obras. O bem que eu faço, eu estou fazendo primeiro a quem? A mim mesmo. E o mal que eu faço? Também a mim mesmo. Por isso que Joana diz assim: o mal que nos faz mal não é o mal que o outro nos faz, porque esse é o problema dele. O mal que vai me fazer mal é o que eu faço, o que me torna momentaneamente uma pessoa má. Então, essa força que Jesus possui, ela está também dentro de nós. Nós também a possuímos. Agora é preciso que nós nos despertemos. Esse é o nosso convite. Joana de Anjos diz assim: nós hoje, enquanto espíritas, somos convidados a viver duas encarnações numa só. Veja, agora nesse momento, ó, a gente podia estar lá em casa assistindo até a novela, ou lá. O que nós estamos fazendo aqui? Buscando algo novo. Então, esse trabalho de nós estarmos buscando alimentar o Espírito é a presença de Jesus amorosamente nas nossas vidas. Foi justamente o que esses personagens fizeram. Mais ainda, lá em Marcos 2,14, passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando, o que ele fez? Ele foi realmente seguir Jesus. Então veja, todo o trabalho para que nós possamos tomar Jesus como modelo e guia, implica na gente abrir mão de alguma coisa. Ou seja, toda opção, ela implica em você abrir mão
de alguma coisa. Por isso que é muito importante nós sabermos o que é a nossa prioridade. Nós temos aquilo que é importante e aquilo que é urgente. O que é importante eu vou fazer a hora que der tempo. O que é urgente? Investir em nós enquanto espírito imortal. É o que Jesus veio nos ensinar. Não amontoeis tesouro onde a traça corrói e a ferrugem consome. Jesus está nos falando de quê? Nos falando dos valores do espírito imortal. Tem sentido? E às vezes a gente não dá tanta importância. A gente fica muitas vezes apegado a certas picuinhas, né? A certas intrigas, né? E não se dá conta do quanto a gente perde da convivência conosco. Né? Eu fui fazer um seminário, Jesus Modelo e Guia da Família. E falando que lá no livro Amor e Batismo Amor, Joana de Anjos nos fala que, com base num personagem da psicologia, que é o Assagioli, que nós temos dentro de nós uma criança interna ferida. Em alguns aspectos ela está feliz. Por exemplo, eu posso estar ferida lá com meu pai, né? Porque assim, meu pai é alcoólatra, chegava, batia, agredia, mas eu posso estar sentindo muito feliz que eu me sentia amparado lá com a minha mãe ou com a minha avó. Ou eu posso muitas vezes estar com uma criança ferida porque minha avó batia, minha mãe batia muito, meu pai já era o acolhedor. Cada um de nós temos dentro de nós alguma coisa que nós guardamos enquanto criança, né? Porque é o que nós interpretávamos, confundindo a pessoa que a gente ama com a atitude que a gente não ama. A gente misturava tudo. Eu não gosto da minha mãe. Não, você gosta da sua mãe. Porque você não gosta daquela atitude que ela tinha. Não é verdade? Então a criança, ela internaliza isso como uma verdade. Por exemplo, fazendo um seminário, uma senhora de 56 anos diz assim, olha, eu agora estou aprendendo, porque com essa, falando justamente nesse seminário, ela foi e disse, eu nunca pensei que a criança guardando uma coisa, é importante que a gente faça texto e contexto, em que situação. E ela diz assim, eu sempre achei que eu sempre fui rejeitada, que minha mãe não gostava de mim. E até hoje eu tenho dificuldade até de abraçar minha mãe. Aí o outro foi e disse, mas eu também tenho, porque minha mãe parecia uma general, e cada um foi falando. E ela foi e disse, porque minha mãe, ela me rejeitou desde a gestação. Eu falei para ela assim, mas você foi lá, você já conversou com a sua mãe, o que aconteceu? Não, eu nunca falei isso. Aí eu fui e disse, mas com base em que você disse isso? Não, a minha avó dizia que a mãe não gostava de mim, ela queria um menino, e eu vi uma menina, e que ela nem quis me amamentar. O fato é que eu fui e disse para ela, veja, primeira coisa, você escolheria como mãe uma inimiga? Foi inimiga do passado. Foi inimiga do passado. Hoje veio para ampliar essa atitude de amor, de ternura, de gratidão, que é o que Jesus nos ensina. Não é verdade? Ela falou, nossa, eu nunca tinha pensado desse jeito. Disse, então você vai e conversa com a sua mãe. E ela foi. Aí a mãe foi e disse, ela falou, mãe, como é que foi a minha gestação? Como é que foi o meu processo de amamentação? Veja, ela já não perguntou, mãe, porque eu tive algum problema, ela só perguntou como é que foi. A pessoa já madura. A mãe foi e disse, olha minha filha, eu tive um momento muito desafiador na sua gestação, que eu tive inclusive ficar até de cama, porque senão eu iria lhe perder. Por várias vezes eu tive tentativa de aborto. E eu não pude te amamentar também, e isso doeu muito em mim, porque eu tive um processo de doença, e eu comecei a tomar um remédio muito forte. O médico disse, você não vai poder amamentar, porque se você amamentar, vai atrapalhar inclusive o desenvolvimento cerebral dela e de crescimento dela. Eu falei, mãe, é isso, mãe. Naquele momento, ela disse que saiu uma coisa, como se fosse uma carga dela, olha como que é, aquela energia da rejeição, tudo falta de um diálogo. Aí naquele momento, ela foi e disse, mãe, eu posso te dar um abraço? Ela abraçou a mãe emocionadamente. E ela foi ver tudo por causa de quê? Uma conversa lá que a avó falou que a mãe não quis amamentar. Então, olha a importância que é texto e contexto. Isso é a presença de Jesus nas nossas vidas.
A doutrina espírita nos ajuda a perceber que não importa como você veio, o mais importante é que você veio. E onde você estiver, como você estiver, você está sob a tutela de Deus e de Jesus. Você está sempre no coração dos dois. Então, tem alguém rejeitado? Existe perante Deus alguém rejeitado? Abandonado? Não. Então, é justamente essa é a força que ele traz. Lá em João 1:43, olha, no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou Filipe e disse, né, para que ele pudesse segui-lo. Maria de Magdala, depois de ouvir Jesus uma vez, nunca mais foi a mesma. Por quê? Maria de Magdala era aquela que tintou o homem que ela quisesse aos seus pés. Ela era disputada pelos homens e detestada pelas mulheres. Bonita, tinha tudo, dinheiro, tudo, mas era virgem. Por quê? Ela nunca tinha encontrado o amor como ela encontrou no olhar de Jesus. Um diálogo muito bonito e muito profundo, um livro Boa Nova. Ela coloca, Senhor, eu tive meu útero varado e machucado por vários homens, mas o teu amor é a minha redenção. Então veja, que força é essa de Jesus? Após uma entrevista com ele, converte-se de corpo e alma ao seu ministério de amor. Ela abre mão de tudo e vai agora falar sobre Jesus, o grande amor das nossas vidas, junto aos leprosos. Então, quando nós internalizamos Jesus, olha as mudanças que nós conseguimos operar e não. Isso é fato, não é? Porque é a presença de Jesus conosco. Joana de Cusa, após uma entrevista com ele, segue o timorado até o suplício do Coliseu de Roma. Joana de Cusa, já para nós encerrarmos nossa fala, a presença de Jesus nas nossas vidas, Humberto de Campos conta no livro Boa Nova que Joana de Cusa era uma mulher sonhadora. Sabe aquela mulher de ideal, mas que ela tinha uma tormenta familiar muito grande, como a maioria de nós, mais ou menos, né? Porque família é um laboratório divino, onde são várias almas, ali com várias composições emocionais, afetivas, mas todos vamos para o mesmo caminho sob a tutela amorosa de Jesus, né? Ninguém vai se perder, como está lá no próprio Evangelho. E Joana de Cusa, num desses momentos em que ela estava depressiva, muito mal, aquela que a ajudava nos afazeres domésticos foi disse, Dona Joana, passa por Cafarnaum, um homem incomparável. Ele fala coisas muito simples, mas com uma profundidade. Ele fala do pão, do peixe, da pedra. Ele fala que todos nós somos filhos de um pai de amor e ternura, que a casa desse pai há várias moradas. Ele diz que todos aqueles que passamos por privações, as ordens mais diversas, nós encontraremos um dia a paz de espírito. Joana de Cusa, naquela tarde de noite de primavera, em Cafarnaum, disfarçada, se misturou no meio da multidão e foi ouvir Jesus. Amor à primeira vista. Quando Jesus chega falando, olha, vinde a mim todos vós, que achais sobrecarregado, por isso eu vos aliviarei. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, que é suave, que é leve. E encontrareis descanso e repouso para a vossa alma. Essas palavras eram quais gotas de orvalho na dor da alma de Joana de Cusa. Depois Joana de Cusa, completamente agora abastecida com o amor de Jesus, que despertou nela, que o amor é dela, mas o Cristo desperta o nosso amor, né? Através dos seus ensinamentos, do seu acolhimento, da oração, da meditação, da reflexão. São os recursos que a doutrina espírita nos ajuda para que nós possamos desenvolver a nossa semente de abacate que Deus nos vive. Quando eu passo agora a focar em mim,
Foi o que Joana de Cusa fez. E ela bate a porta na casa de Pedro, naquela tarde de noite, pedindo uma entrevista a Jesus. E quando ela bate a porta, ela ouve aquela voz terna e amiga. Entra, Joana, entra. Que ela olha, é Jesus. E toda surpresa, naquele momento, ela, Senhor, o Senhor me conhece, Senhor? Jesus, naquele momento, tocando suavemente nas mãos de Joana de Cusa, olhando nos olhos, que é a janela da alma, aconchegando ao peito, como faz com todos nós, ele disse: ó, Joana, minha filha, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas nominalmente. Então, Marcos, Vanildo, todos nós aqui, Jesus conhece nominalmente. Estamos no coração de Cristo. Os nossos entes queridos que desencarnaram se encontram no coração de Cristo. Então, esta é a grande proposta que a doutrina espírita veio nos trazer. É Jesus em nossas vidas. Que Ele nos abençoe sempre, nos guarde sempre em paz. Muita paz.